Boa noite a todos, que a graça, a paz, o amor de Deus esteja com você, também com a sua família. Abra comigo em Gênesis capítulo 1, nós faremos a leitura de todo o capítulo. Diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Vamos orar? Oramos a Ti, ó Deus, suplicando uma ação do Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração, de redirecionamento da nossa alma, da nossa vida ao Deus Criador do universo todo-poderoso. Que nossa mente seja nesse momento direcionada ao nosso Senhor, para que ouçamos apenas essa palavra de Deus, e que as vozes do nosso coração
As vozes do mundo, as vozes da preocupação, as vozes da aflição, sejam nesse momento silenciadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que ouçamos a palavra do Senhor. Pedimos um milagre, ó Deus, o milagre da nossa vida concentrada na sua palavra. Domina, ó Deus, sobre o nosso coração arredio e nos transporta para próximos do trono da graça do Senhor. Molda a nossa vida. É o clamor da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. O livro de Gênesis é um livro um tanto quanto controverso, eu confesso. Muita gente lê Gênesis, não compreende. Se é que alguém compreende, eu diria. Mas muitas pessoas leem e é difícil você alcançar toda a profundidade do que está escrito no livro de Gênesis. Mas ele começa a colocar algumas questões em choque, dependendo da leitura que você fizer. Questões como a ciência, como a geologia, como a biologia, começam a se perguntar juntamente com a Bíblia, como é que surgiu a vida, como é que veio todas as coisas, quem veio primeiro, o ovo, a galinha, como é que começou todo esse negócio, o que acontece, que negócio é esse do sol surgindo no quarto dia, esse trem está meio estranho, se tinha luz antes, começa uma confusão. Muita gente lendo Gênesis, muita gente lendo a ciência, pouca gente entendendo o recado de Deus para o coração humano, a partir de um livro tão profundo. Será que esse relato aqui é poético, simbólico, narrativo, literal, mitológico? De verdade, para hoje e para os fins pelos quais a palavra de Deus foi escrita, pouco importa. A verdade é essa. Porque o que importa é que existe uma mensagem de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, a partir de Gênesis. Seja ele literal ou não. E se você acha que eu vou discutir isso hoje, você vai sair frustrado. Não é hoje o dia que eu vou discorrer sobre evolucionismo ou criacionismo aqui. Faremos isso um dia. Já avisei os jovens que em breve nós teremos um simpósio sobre o assunto. Eu estou bastante desejoso de falar sobre isso. Mas não é hoje. Hoje, nós olhamos para Gênesis e nos perguntamos qual é a mensagem de Deus para o nosso coração. Porque isso realmente é o que importa. Existe uma mensagem, existe um Deus revelado a partir da criação, a partir daquilo que nós lemos. Aquilo que era para ser uma única mensagem, infelizmente, acredito que eu tenha sido um pouco prolixo na hora de preparar, vai virar umas 3. Mas aquilo que nós estamos meditando é a cosmovisão a partir da criação. É isso que nós estamos analisando a partir de Gênesis hoje e provavelmente nas 2 próximas vezes que eu vou pregar. Cosmovisão a partir da criação. Daqui a pouco eu explico o que é isso. Mas antes, entra comigo no contexto de Gênesis para você entender o que está acontecendo e qual é essa mensagem. Nós acreditamos que o livro de Gênesis foi escrito por uma pessoa chamada Moisés, num contexto muito específico e determinado, o povo caminhando pelo deserto durante os seus 40 anos. Essa teoria, ou essa convicção, ela é questionada. Muita gente tenta levantar dizendo que não, Gênesis é uma compilação de documentos antigos, feito por diferentes autores. O problema é que quem afirmou que foi Moisés que escreveu foi o próprio Jesus, não fui eu. Então, ou você acredita nas palavras de Jesus, quando ele diz, ouçam o que Moisés disse, e acredita em mim. Eu tenho certeza que Jesus sabia o que estava, inclusive, acontecendo em Gênesis, antes de Moisés escrever. A Bíblia é sobre Jesus. Eu duvido que ele errou sobre o autor de um livro. Duvido muito. Se você questiona a autoria de Gênesis, você está questionando uma afirmação que saiu da boca do próprio Jesus. Tendo sido, então, Jesus que disse, foi Moisés que escreveu. E o contexto que a igreja há mais de 2000 anos acredita, os judeus há 5, 6 mil anos acreditam, é o contexto do deserto. Um contexto em que o povo de Israel, escravo no Egito durante 430 anos, agora esse povo é liberto pelas mãos de Moisés
e começa uma caminhada. Só que esse povo precisava de ser purificado na sua cultura. Porque pensa, são 430 anos no Egito. São gerações e gerações numa terra estranha. Aquele povo que caminhava no deserto, o pai, o vô, bisavô, trisavô e mais alguns vôs para trás, nasceram no Egito. Imersos na cultura do Egito. Era impossível que eles, durante esse tempo, eles não tiveram revelação da parte de Deus. Foram 430 anos ali com nenhum contato, a não ser as histórias passadas de pai para filho. É impossível que eles não tivessem misturado tais histórias àquilo que eles conheceram ali no Egito. É impossível que eles não olhassem o mundo com o olhar do Egito. E agora Deus precisa redirecionar esse povo para olhar o mundo com a lente de Deus. Eles precisam de uma purificação. E Moisés escreve então o livro de Gênesis, e consequentemente em seguida todos os primeiros 5 livros, com uma reorientação de como que aquele povo deveria enxergar o mundo. O nome disso, segundo a filosofia, é cosmovisão. Cosmo é mundo e visão é visão mesmo. Cosmovisão significa a forma como você enxerga o mundo, a forma como você interpreta os fatos do mundo. A cosmovisão, ou seja, a visão que aquele povo tinha do mundo, era baseada no que eles aprenderam no Egito. Ou seja, como eles interpretam os fatos, baseado no que eles aprenderam. Todo mundo aqui tem uma visão de mundo. Se acontecer um terremoto hoje, como é que você interpreta isso? Leis puras da natureza ou Deus que mandou? Ou algum Deus ficou muito nervoso e fez um terremoto? Isso é uma cosmovisão. Se você ficar desempregado hoje, como você vai reagir? Sua cosmovisão vai determinar. Você enxerga o mundo com a presença de um Deus ou sem? Isso é uma cosmovisão. Todo mundo tem uma visão de mundo. Eles tinham uma visão do mundo. Só que eles tinham uma visão pagã do mundo. Apesar de conhecerem Deus, de ouvir falar, eles têm uma visão pagã, misturada com a visão do Egito. Dos deuses, dos sacrifícios, da forma de lidar entre eles, da forma de lidar com Deus, ele vai embora. E o fato é que a nossa sociedade, século 21, nós, em Uberlândia, nós vivemos numa cultura pagã. Embora pareça cristã, não parece? Tanta igreja espalhada por aqui, você fala, não é possível que essa cultura é pagã. Essa cultura é completamente paganizada. Não é à toa que muitos filósofos têm chamado essa era de pós-cristianismo. A era cristã, ela está passando, no sentido de cosmovisão predominante, ela está passando. Existe uma nova cosmovisão em ascensão. Em parte, ela é uma cosmovisão extremamente naturalista, sem Deus. Em outra parte, ela é altamente mística, com vários deuses ou tudo que você puder imaginar. Mas o cristianismo sendo colocado de lado. E tudo que não é cristianismo é paganismo. Sendo assim, se nós vivemos nessa sociedade, nós precisamos ler Gênesis e reorientar, conforme aquele povo precisou ser reorientado. Nossa visão acerca do mundo precisa ser reorientado segundo a palavra de Deus, e nada melhor do que começar com as regras do jogo. Gênesis 1 e Gênesis 2 é Deus jogando as regras do jogo. Como vocês enxergam o mundo? Gênesis 1 e Gênesis 2. Porque é um mundo ainda sem pecado. É um mundo do jeito que ele é, do jeito que ele era para ser. Essa é a vida que vocês deveriam viver. Essa é a forma que vocês deveriam enxergar o mundo. E a gente está enxergando distorcido. E o problema é que muitas vezes nós trazemos aquela cosmovisão que nós tínhamos antes da conversão para dentro da nossa conversão. E tentamos misturar um pouco do paganismo, por mais que não pareça paganismo, do que a gente vivia, para agora o cristianismo que a gente vive. Precisamos de reorientação. Ou às vezes, já crentes, a gente vai se levando pela visão de mundo, do mundo, e se perdendo. Precisamos de reorientação. Por isso que Gênesis é tão importante. E é por isso que eu não consegui fazer em uma mensagem só, porque é muita coisa para falar. Porque nós estamos vendo uma cosmovisão muito, mas muito distorcida. E aí eu olho então para Gênesis, um texto que começa
de uma forma muito mais profunda do que eu poderia explorar em muitos sermões. Mas a primeira frase, no princípio, Deus criou os céus e a terra. É uma das frases mais profundas da palavra de Deus. Você sabe como que começa a construção de qualquer cosmovisão pagã? Começa com uma coisa chamada teogonia. Teo vem de Deus. Gonia, geração. O início, o surgimento, o nascimento, a geração de um Deus. Assim começa a construção de uma teologia pagã. Você pode ler a teologia dos sumérios, dos egípcios, onde eles estavam imersos, ou de qualquer dos babilônicos, qualquer teologia antiga que você vai ler, os gregos, começa com, como é que esse Deus nasceu? Foi um choque entre deuses maiores gerando deuses menores, ou semideuses? Foi algum tipo de explosão e aí um Deus nasceu? A teogonia, o início de tudo começa com como esse Deus nasceu. Só que um Deus que tem uma história de teogonia, um Deus que tem uma história de nascimento, é um Deus que nasce com as mesmas limitações dos homens. É um Deus fraco, meia boca, porque ele precisa de ter um início. Ele não é o início. Ele vem então com as fraquezas humanas, com as limitações humanas e com os desejos humanos. Por isso que eles precisam tanto de sacrifício. Porque é igual eu e você. Quer ser agradado, quer ser bajulado. Então vai lá, me faz o sacrifício que eu quero aqui, porque eu quero ser agradado. Porque é fraco. É um Deus fraco. E é um Deus com as limitações e inclinações igual aos homens. Fica nervoso à toa, faz o que não deve, se envolve com quem não deve. Que Deus é esse que faz coisa errada? É um Deus fraco. É um Deus que assume formas terrenas. Nós vimos, acredito que no domingo passado, ou retrasado, que eu preguei sobre a praga do Egito, a 7ª praga. Os deuses egípcios têm forma da natureza. Rã, mosca, terra, sol. Por quê? Porque são limitados e fracos. Porque eles tiveram um nascimento relacionado a isso. Eles tiveram uma história de teogonia. Deuses fracos. Mas aí quando você começa a ler Gênesis, você vem com aquela expectativa, se você fosse um leitor original aqui, dizendo, tudo bem, qual é a teogonia do Deus que me tirou do Egito? E a resposta é, no princípio Deus criou todas as coisas, ninguém me criou. Ah, mas não tem mais, querido. Eu existo e você engole isso e continua o seu jogo. Essa é a história de Deus. Sem início, sem fim, sem ninguém fazendo, sem ninguém criando. Isso significa sem limitações, sem fraquezas, autoexistente, todo poderoso. Ninguém criou, ninguém começou. Não, ele começou. Ele foi a fonte de onde veio tudo. E nada veio antes dele. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Sem história de teogonia. Chega de paganismo. Sem começo. Um Deus que não tem história de teogonia é um Deus totalmente livre para fazer o que quiser. Ninguém manda nele. Não deve nada para ninguém. E também não quer nada de ninguém. Ele não criou o homem porque ele estava triste, dizendo, meu Deus, Deus falando, meu Deus, não ia dar certo. Meu eu, ele disse. Meu eu, como eu estou triste aqui. Ele não falou isso. Como eu preciso de criar alguma coisa para conversar, ele não disse isso. Ele simplesmente disse, haja luz. Não precisa de nada, não precisa de ninguém, sem limitações e totalmente livre. No princípio. Como diria John Stott, Deus está onde sempre esteve, no princípio. Sempre. Sem início, sem fim. E eu disse que nós vivemos numa cultura de cosmovisão pagã.
Se toda cosmovisão pagã começa com uma teogonia, a nossa também começou. Nossa sociedade também tem uma história do nascimento de deuses para contar. Só que talvez pela primeira vez na história, foi a história reversa. Quando nós lemos a sociedade em que a gente vive, nós não vemos a história do nascimento de Deus. Nós vemos a história do aborto de Deus. Não é Deus nascendo, é Deus sendo abortado. Uma sociedade que tirou Deus da jogada completamente. Ao invés dele surgir, ele saiu. Não deixa de ser uma história de teogonia, porque ela começa em Deus, a história. Só que numa tentativa de ser sem Ele. Essa é a nossa história de teogonia. Como Deus morreu. Como Deus acabou. É isso que todos tentam provar para a igreja. Como que esse Deus não existe? A tentativa do mundo quase insana de dizer que Deus é um delírio. O que é esse livro? Deus é um delírio. É o aborto de Deus. É a nossa teogonia onde nós estamos inseridos. Mas existe uma igreja que ainda lê, no princípio criou Deus os céus e a terra. Existe uma igreja que sabe que não é um delírio. E que não precisa de prova alguma. Quando que Deus se preocupou em provar aqui? Ele começou dizendo, então Moisés, eu existo, mostra para eles, não existe isso. É simplesmente, no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque se tivesse prova, também não precisava de fé, né? Simplesmente, a história começa, a nossa história, com uma tentativa de abortar a Deus, tirar Deus. E quando não consegue fazer um aborto de Deus, o homem tenta então mascarar esse Deus. Que é o que acontece dentro do cristianismo. Quantas placas de igreja escrito Jesus você conhece? Não dá nem para citar, né? Eu não sei quantas igrejas tem no Brasil. Quantas dessas igrejas tem um Jesus criado a partir de quem está ali dentro? O Jesus pregado por muitas igrejas hoje tem uma história de teogonia para contar. Nasceu com eles ali. Foi formado a partir da mente deles ali. Está lá na placa, Jesus. Está sendo pregado, Jesus. E você pergunta, quem é ele? Um Jesus feito à minha imagem e à minha semelhança. E se esse Jesus tem uma história de teogonia, o que ele é? Fraco, limitado. E principalmente, ele é meu servo. Os deuses da antiguidade, nas suas histórias de teogonias, eram servos dos homens. E existe um Jesus sendo pregado hoje, como servo dos homens. E ele não é servo de ninguém. Porque o apóstolo João, quando foi começar a descrever quem ele era, como é que ele começa? No princípio. Não vem me falar que ele começou em alguma coisa não, querido. No princípio, ele estava lá, juntamente com esse Deus. É assim que João começa. Para quebrar qualquer expectativa de um Jesus feito à nossa imagem e semelhança, servo nosso, limitado ou fraco, de jeito nenhum. O mesmo Deus da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem discussão quanto a isso. Enquanto uma parte do mundo se volta numa tentativa de um aborto de Deus, uma outra parte numa tentativa desesperada de algum tipo de espiritualidade, tenta domesticar Jesus. Mas eu queria que quando você lesse no princípio, você se fizesse uma pergunta. Quem é o domesticado aqui? Quem foi domado aqui? Você ou Jesus? Quem é que estava no princípio? Você ou Jesus? Quem foi criado? Você ou Jesus? Porque existe uma possibilidade de você estar sentado aqui hoje e você ter um Jesus criado à sua imagem e à sua semelhança. Um Jesus que você tem uma história de teogonia para contar. Uma história de surgimento.
Porque ele surgiu da sua mente, ele surgiu dos desejos do seu coração. Ele é servo dos seus desejos, e quando ele não faz aquilo que você quer, você fica frustrado, porque ele é um Deus formado à sua imagem e à sua semelhança. Quem está no princípio? Você ou Jesus? Porque não tem como estar os dois. Um dos dois tem que ter uma história de gênese, de começo. E eu acho que é você. Eu acho que não é Jesus. Quando você lê essas palavras, dizendo, no princípio, submeta-se a esse Deus. Coloque sua vida inteira debaixo do governo e dos propósitos e dos desejos do Deus que é a origem de tudo. Se você tem criado deuses à sua imagem, deuses conforme a sua semelhança, hoje é o dia de arrependimento. De sair do trono e dizer a Jesus, eu sei quem está na origem e não sou eu. Hoje é o dia de parar de tentar domesticar Jesus e começar a ser dominado por Ele, que está na origem de todas as coisas. Não é amanhã, é hoje. O dia de ouvir o Deus no princípio e deixar Ele lá, no princípio. E você sair do trono e submeter esse Deus. Hoje é o dia de arrependimento. De ter criado falsos deuses e tentar domesticar Jesus. Chega de teogonias. Que a igreja seja livre para adorar o Deus que está onde sempre esteve. No princípio. Dia de submeter-se à vontade de Jesus. E ainda, partindo da história de teogonia, a nossa sociedade ainda tem sofrido com um outro ponto, chamado de espiritualidade. Eu fiz um sermão inteiro sobre isso, já tem alguns meses. Talvez você possa olhar no YouTube, acho que o título é O Toque de Jesus. Salvo engano, esse é o título, em que nós falamos sobre a necessidade de transcendência. Necessidade do homem de tocar alguma coisa fora de si mesmo, de sair de si e tocar no espiritual, porque o material não é suficiente. Só que o nosso mundo virou um mundo naturalista, em que tudo é explicado pela ciência, pela razão, pelo homem. E isso veio criando uma barreira no ser humano, sufocando o homem dentro do seu naturalismo, e ele não tem mais como tocar no espiritual, até o ponto que ele fica sufocado com isso. Essa é a espiritualidade do nosso século. Pessoas sufocadas pela falta do mundo espiritual. E aí nessa tentativa de romper o mundo espiritual e tocar em alguma coisa, de ter a experiência de transcendência, o que o nosso século fez? Começou a buscar todo tipo de espiritualidade esquisita que você possa imaginar. Você não faz ideia de quantas pessoas na nossa sociedade do Brasil têm procurado religiões orientais. O Oriente está entrando, espiritualmente falando, com tudo dentro do Brasil. Às vezes de uma forma simples, como yoga, só meditação. Yoga nunca foi só meditação. Yoga é um equilíbrio espiritual dentro de você, coisa lá do Oriente. Não é só meditação. Às vezes de formas mais agressivas, como você realmente aderir a uma religião oriental, entre outras. Pessoas buscando as religiões de matriz africana, Umbanda, Quimbanda e tudo mais. Pessoas buscando no ocultismo. Pessoas buscando no espiritismo. Para não dizer pessoas buscando no satanismo. Em tudo, numa busca desesperada pelo quê? Espiritualidade. Por quê? Porque quando Deus criou, Ele colocou essa necessidade como uma necessidade humana. Não é à toa que Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. O homem foi criado para um relacionamento com Deus. No texto que nós lemos, nós vemos Deus conversando com o ser humano. Precisava? Não precisava, podia ter criado e deixado lá. Mas Ele tem o desejo da conversa. Se você vai mais para frente, nos capítulos 2 e 3, Deus vinha na viração do dia conversar com esse homem.
bater papo com Ele, conversar, justamente porque essa é a necessidade maior da alma humana. O toque de Deus, a conversa com Deus, a transcendência no mundo espiritual, sair do mundo físico e dizer: estou no reino de Deus, estou conversando com o meu Deus. O homem fica sufocado quando ele não tem isso. E tiraram isso dele quando abortaram o Deus. Por isso que invadiu esse tanto de religião dentro da nossa sociedade. Uma busca insana pela espiritualidade. A única coisa que eu tenho para dizer, para quem busca uma espiritualidade fora do cristianismo, é que só existe um Deus, Jesus Cristo. E eu não preciso te provar nada. Só existe um Deus, Jesus Cristo. E tudo que você procurar não vai satisfazer a sua necessidade da sua alma, de uma espiritualidade, porque só vai resolver no dia que você conversar com Jesus. No dia que você for tocado na alma por Jesus. Nada vai resolver, nenhuma busca espiritual. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu me preocupo muito menos com essa espiritualidade distorcida da nossa época, porque isso aí o Espírito Santo vai lá e resolve, quando a gente prega o Evangelho. Eu ando muito mais preocupado com a distorção das igrejas evangélicas em relação a isso. E especialmente as igrejas reformadas. Se é uma necessidade nossa falar com Deus, estar com Deus, a pergunta é por que a gente faz isso tão pouco? Por que a gente faz isso tão pouco? A nossa geração não sabe mais o que é jejum. Nossos jovens não fazem ideia do que é jejum. Talvez você já tenha ouvido histórias dos seus avós jejuando por dias. Pergunta para os jovens da nossa igreja, quem já jejuou por horas? Nossos jovens não sabem mais o que é jejum. Nossa geração, jovens e nós, mais velhos, sabe às vezes que precisa mortificar a carne e não sabe como. Sempre está escrito na palavra de Deus o como. Mas não tem a experiência de mortificar a carne com algo que Deus deixou tão claro. As horas de oração, os momentos de oração, transformados num livro de devocional, café com Deus Pai. Que coisa absurda. Qual foi a última vez que você tirou um período de oração tão profundo, a ponto de dizer que sua alma foi realmente tocada por Jesus? Não, você acorda e fala: Deus, obrigado pela noite, me abençoe nesse dia. Chega na hora do almoço, obrigado pela comida. E no fim do dia, obrigado pelo dia, e dorme. Não sabe o que é passar 30 minutos orando, 1 hora ou horas. Não sabe o que é se retirar para a oração. Qual foi a última vez que você deixou o seu espaço tranquilo, saiu dessa zona de conforto, para poder realmente numa reclusão de oração, que seja no seu quarto, na igreja, no monte, na casa, onde você quiser, mas que você se retirou e falou assim: agora eu vou orar. Eu quero ver quem aqui tem coragem de me falar que fez isso esse ano. De falar: eu passei uma manhã inteira em oração. Mas a alma precisa encontrar com Deus. E não está encontrando, porque criou algo mecânico de orar 2, 3 vezes por dia, em 2 minutos, e acha que está encontrando com Deus. A nossa geração esqueceu como que encontra com Deus na viração do dia. Nós estamos tão distante dos reformados do passado, que vocês não fazem ideia. Na hora que você lê John Owen, Jonathan Edwards, John Bunyan,
Você fica com vergonha. Charles Spurgeon, você fica com vergonha. Sabe por quê? Na hora que eu falo isso que eu estou falando, sabe o que, que as pessoas me falam? Isso é coisa de pentecostal. Dá vontade de tacar uma pedra num cidadão desse. A minha alma precisa do encontro com Deus vivo. E não é uma oração que eu não estou nem pensando nela que vai me dar isso. Como é que a nossa geração está lendo a Bíblia? Plano de leitura anual. 3 capítulos por dia. Em um ano eu li a Bíblia inteira. E perguntei: o que Deus falou com você? Mandou eu mudar. Mandou eu mudar umas coisinhas aqui. Porque você lê mecânico. O povo de Deus não sabe nem ler onde Deus está falando. Não sabe ler a Bíblia. Eu queria tanto que a sua meditação fosse um versículo. Mas naquele versículo, poderosamente, a palavra rasgasse seu coração de verdade. Mas você gosta de ler 5 capítulos? Não gosta nada, porque também não lê 5 capítulos. Antes lê-se também os 3, 5 capítulos. Nem a leitura anual não faz, até isso virou palhaçada também. Antes lesse os 3 capítulos, mas melhor ainda que lesse um capítulo. E poderosamente o Espírito Santo transformasse a sua vida com um capítulo. Poderosamente você tivesse o encontro que Adão tinha com Deus em um capítulo. Nem no culto, às vezes você encontra com Deus. Aqui que é o ponto de encontro da igreja com o Senhor. Você sai daqui e não encontrou com Jesus. Nem aqui você consegue, imagina a sua casa sozinho também. Que espiritualidade que a gente se meteu. Onde foi que a gente esqueceu como se encontra com o Senhor para suprir a necessidade maior da nossa alma? Quando que a gente esqueceu disso? Quando a cultura paganizada começou a entrar. Quando de uma forma mascarada, nós começamos a abortar o poder de Deus no meio da igreja. Deus ainda quer se encontrar com essa igreja. Deus ainda quer se encontrar com essa igreja. Deus ainda está no princípio, meu querido. Jesus ainda está no princípio. Jesus ainda passeia pelo seu jardim, a igreja, para se encontrar com você. Ainda passeia nos seus momentos de oração. Quem não está enxergando você, Ele é você. Porque Jesus ainda está lá, onde sempre esteve. No princípio e no jardim. Que o Senhor transforme a espiritualidade e a nossa visão de mundo. Porque essa é a forma que nós enxergamos o mundo. Como um Deus que quer falar comigo. Como um Deus sem princípio, sem fim, autossuficiente e todo-poderoso. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos cantar um louvor.